Então, vou compartilhar a tela. Vou fazer uma discussão breve sobre as questões que eu pedi para vocês responderem, né? Lembrando que quem entregou, entregou. Quem não entregou, a gente não vai receber mais. Então, o prazo era hoje, né? Vocês tiveram aí, a nossa aula foi segunda, vocês tiveram até hoje, quinta-feira. Então, eu vou iniciar aqui compartilhar a tela com vocês. Uma das questões mais importantes aí do sistema... se cair minha internet, vocês me avisem, por favor, tá? Uma das questões mais importantes aí... Peraí. Da relação sistema respiratório, né, que a gente tem discutido aí nas aulas. E a odontologia é uma patologia chamada síndrome do respirador oral. Então, o paciente que tem a síndrome do respirador oral, ele vai ter consequências diretas na cavidade oral. Então, é importante o dentista saber como prevenir, né, que uma criança desenvolva a respiração oral, né, e o hábito de respirar pela boca. E aí, isso, né, esse hábito, ele é difícil de ser revertido. Então, uma vez que a criança começa a ter esse hábito, vai tendo consequências aí morfofuncionais importantes, que dificilmente ele consegue voltar a respirar pelo nariz, né? Obviamente que, dependendo do motivo pelo qual ele é um respirador oral, é possível sim reverter, né? E isso deve ser feito o quanto antes. Então, o dentista ali tem um papel de identificar uma criança, saber as causas da respiração bucal, oral, para o aparelho mastigatório, né, para a cavidade bucal e etc., as consequências disso. Tem que saber que é um paciente mais suscetível a cárie e outros problemas. E também é importante que ele saiba como prevenir a respiração oral. Então, eu passei os textos para vocês. Na verdade, até preciso fazer uma busca nova sobre esse assunto aí. Mas esses textos são achei bem esclarecedores, uma leitura fácil, né? Que acho que é possível aí a gente obter a informação básica necessária aí que vocês precisam para a formação de vocês. Obviamente que o tratamento, né, de uma criança com respirador oral, ele é multidisciplinar, ele não depende só do dentista, né? Mas o dentista tem que entender o papel nessa multidisciplinaridade aí, nessa condição, e o papel que ele tem que exercer aí com o paciente. Então, nesse contexto, né, eu trouxe para discussão as questões-chave aí para esse assunto, o que é a síndrome do respirador oral, as consequências ao paciente, né, e a relação com a odontologia, e as causas e o papel do dentista em reduzir a sua incidência. Bom, como também já deve ter sido bem abordado aí pela parte de anatomia e histologia, né, as vias aéreas superiores, elas têm a função principal aí, essencial de preparar o ar para que ele chegue nos alvéolos com uma qualidade satisfatória, né? Então, ele tem que ser aquecido, ele tem que ser umidificado e tem o papel importantíssimo aqui de filtrar as partículas que estão em suspensão no ar. Então, essas funções, para que essas funções sejam realizadas, é necessário que ocorra a respiração nasal. A respiração nasal, acho que eu vou falar mais para frente. Bom, as consequências, né? E a relação com a odontologia. Então, quais são as consequências aí físicas, especialmente falando? O paciente ele tem uma característica muito nítida, né? Quando ele é respirador oral. Ele tem a face alongada, entristecida, olheiras profundas,
Ele tem uma série de alterações posturais, como a cifose, né? A hiperlordose, escoliose também, por conta da compensação postural para facilitar a respiração. Ele tem alterações de comportamento, obviamente, né? Então, a criança que respira pela boca, ela tem a qualidade do ar, ela está prejudicada. E por conta disso, vai afetar diretamente a oxigenação, né? A saturação e a oxigenação dessa criança. Então, ela vai ser uma criança que vai ter uma série de problemas de sono, pode ter apneia, que é a interrupção da respiração em alguns momentos, né? E com isso, ele vai ter consequências, porque quando o sono da criança não é adequado, ele tem prejuízo de crescimento, ele tem prejuízo, ele não descansa, então ele, obviamente, ele não vai ter uma boa concentração, né? Ele vai ter queda na concentração. Uma criança que não tem uma oxigenação adequada, ele também não tem uma boa aptidão esportiva. Então, vai ser uma criança que não vai conseguir fazer as atividades escolares aí relacionadas à educação física, por exemplo. Vai ser uma criança que vai acabar se sentindo excluída, não vai ter prazer ali em fazer aquilo, porque para ele acaba sendo um cansaço extremo, né? Então, ele não tem ali, acaba perdendo vontade, tá cansado também, então tem o cansaço pela qualidade de sono ruim, a oxigenação, então vira ali uma bola de neve. Então, a criança, ela vai ter baixo rendimento escolar, ela vai ter uma qualidade de sono ruim, todas essas alterações posturais. E o impacto de tudo isso na cavidade bucal. Então, quando a criança respira pela boca, para que o ar passe, né, para que a gente consiga ter a passagem de ar, a boca tem que estar aberta, né? Então, ele tem sempre a posição de repouso labial ali, né? É sempre entreaberto. Então, ele está sempre com a boca aberta. Então, o lábio está sempre entreaberto. Com isso, perde-se a tonicidade da musculatura orbicular dos lábios, né? Então, ele fica hipotônico e, obviamente, fica ressecado, né? Quando a gente está resfriado e a gente está com o nariz entupido, é nítido ali o desconforto dessa respiração bucal, né? Então, a gente fica com sede toda hora, porque fica com a boca toda ressecada, não só o lábio, né? E é um desconforto, a gente não tem como é que a gente diz? E perde totalmente o conforto da respiração, então é desconfortável. Com isso, né, com essa passagem de ar, né, com a posição que o paciente mantém para a passagem do ar pela boca, ele vai tendo uma alteração morfofuncional. A criança, ela está em desenvolvimento ósseo. No fim da discussão, eu vou mostrar um vídeo que mostra bonitinho o papel das bochechas, né? Então, a tonicidade não só do orbicular, mas também da musculatura de bochecha e tudo mais, em manter, né, o desenvolvimento maxilar adequado, né, e a consequência, porque como eu não tenho essa expansão maxilar, o palato, ele fica ogival, né, ele fica côncavo ali, ele fica profundo, né, isso aqui é o palato ogival, com o ressecamento, né, eu tenho também a falta da presença de saliva, né? A saliva tem um papel importantíssimo em equilíbrio de pH, né? Do ambiente bucal, né? Em pH, ele tem o efeito tampão, ele tem a função de lavar a superfície dental também. Então, com isso, com esse ressecamento, essa perda de controle de pH, essa perda de controle de capacidade de tampão, essa limpeza exercida pela saliva, acaba aumentando o índice de cárie dessa criança e desenvolvendo aí o mau hálito, né? A criança também tem a hipotonia de língua, porque com a queda da mandíbula, né, para manter o lábio entreaberto, a língua também, ela acaba ficando a posição da língua que deve ser atrás, né, na região da papila incisiva, atrás dos incisivos superiores, a língua acaba se repousando na arcada inferior
no lábio também. Então, ele é aquela criança que fica com a língua para fora. E, obviamente, todas essas alterações aqui de desenvolvimento ósseo acaba acarretando alterações oclusais, né? Então, eu tenho apinhamento de elementos dentais e isso acaba agravando a instalação aí de cárie, porque o apinhamento facilita a retenção de alimento, com a falta de saliva, a dificuldade de higienização pelo apinhamento, a falta de saliva e o apinhamento e o alimento parando ali piora, agrava o mau hálito, né? Então, a criança, ela começa a ter aí prejuízo também relacionado à estética, né, ao mau hálito, e acaba desenvolvendo muitas vezes gengivite, doença periodontal infantil, e a mastigação, ela não consegue exercer seu papel funcional ali de triturar, por conta dessa alteração oclusal. Então, a mastigação vai ser inadequada, consequentemente, uma mastigação inadequada acaba tendo um prejuízo, uma consequência nutricional também. Né? A criança, apesar dela se alimentar, ela tem... Esse alimento, ele não é apropriadamente digerido ali, não digerido, né? Destruído na boca, e aí isso acaba tendo um impacto na digestão e, consequentemente, nutricional. Então, é uma criança sem saúde, né? É uma criança que não respira bem, acaba se alimentando mal, né? Isso tudo, todo esse desconforto de cavidade bucal aí, de saliva, especialmente a falta de saliva, tem um impacto importante aí também no sabor dos alimentos, né, no prazer de se alimentar. Então, a criança também acaba se alimentando pior, a mastigação não é boa, então vira uma bola de neve aí nessa criança. Então, é uma condição muito grave e tem que ser, sim, ter uma intervenção muito rápida. Então, o que causa, o que desenvolve uma respiração oral, né? A principal causa dessa, que resulta aí na respiração, preferencialmente pela boca, é a natureza obstrutiva, né? Então, a natureza obstrutiva, ela dificulta a passagem de ar, que é exatamente o que acontece quando nós estamos resfriados, né? O entupimento, né, a obstrução da passagem de ar pelo nariz tem um resultado ali imediato, como consequência a respiração bucal. Então, é a maior causa aí da respiração bucal. Muito comum a hipertrofia das tonsilas palatinas, adenoide, desvio de septo também, pólipos nasais e as alergias respiratórias, que acabam por si só obstruindo, né, o edema ali acaba obstruindo e prejudicando a respiração. Hipertrofia de corneto, posição de dormir também. Então, tudo isso aí em conjunto seria a natureza obstrutiva. O aleitamento artificial, sucção não nutritiva e hábitos orais, eles acabam piorando essa condição. Porque o aleitamento artificial, né? Então, isso aqui tudo é um conjunto, né? Isso a gente volta a falar lá na disciplina de odonto infantil, que a fisiologia volta a falar de respiração, né? E volta a falar nessa questão de respirador oral. Então, inclusive, a gente tem uma aula prática lá, de deglutição, porque a respiração oral e a deglutição atípica, elas estão juntas, elas caminham juntas. Então, a gente faz uma aula prática de avaliar a deglutição em crianças, né, que a respiração oral acaba piorando aí, acaba como consequência a deglutição atípica, né, que piora ainda mais a oclusão, né? Então, ele acaba, a língua, né, na deglutição atípica, ela empurra os incisivos. E aí, aqui, como vocês estão vendo nessa imagem. Então, o aleitamento artificial, qual que é o problema do aleitamento artificial? A criança mamando pela mamadeira, ela não acaba estimulando adequadamente a respiração nasal, que é o que eu falei lá no começo da aula. A respiração nasal, ela é desenvolvida, né, nos primeiros meses de vida com o aleitamento materno. Por quê? Porque quando a criança está mamando no peito da mãe, ele tem a oclusão total, né, labial no mamilo,
E durante a amamentação, tem criança que fica 40 minutos mamando no peito. Ele está respirando. Então, a passagem... Gente, meu convidado aqui está atrapalhando. Vou tirar ele da sala. Passagem de ar pela cavidade nasal acaba fazendo uma pressão positiva na cavidade e acaba por desenvolver essa cavidade. Então, a cavidade se expande, a cavidade nasal se expande, e a relação direta ali do assoalho da cavidade nasal com o palato empurra o palato. Então, ele também faz com que eu tenha a pressão ali para desenvolver a maxila, né? E quando a criança respira pela boca, eu não tenho essa pressão positiva no nariz, né? Além de todas as consequências que eu falei. Então, a passagem de ar no nariz é importante para estimular o desenvolvimento da respiração nasal, né? Então, um bebê que tem o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, ele reduz muito a incidência da criança desenvolver a respiração oral. Obviamente que se a criança tiver uma natureza obstrutiva, isso vai dificultar, né? Mas é super importante o estímulo ali pelo dentista nas grávidas, né? Então, na faculdade tem o CEPAI, que trabalha muito isso. Então, quando vocês tiverem, né, quem tiver interesse e gostar, fazer o estágio no CEPAI é muito legal e estimula-se muito, né? Tem o acompanhamento das gestantes, tem o acompanhamento das mães com os bebês recém-nascidos, né, ali, para conseguir fazer a amamentação com sucesso, porque de fato é difícil. E aí, o bebê que não mama no peito, ele tem uma necessidade de sucção, que é um reflexo inato, aumentado. Por quê? Porque ele bate a mamadeira ali em 5 minutos, e o bebê tem uma necessidade fisiológica de sucção. E acaba compensando essa necessidade fisiológica de sucção com uma sucção não nutritiva, chupeta ou dedo. E isso acaba alterando a oclusão ali e a morfologia, né, da cavidade bucal, facilitando, então, a posicionamento, né? Então, ele fica ali empurrando os dentes, né, a língua, e isso também tem um fator de impacto ali como fator desencadeador aí para a respiração oral. E os hábitos, né? Acaba como, por exemplo, envolvendo a deglutição atípica, acaba também sendo um fator desencadeador aí que piora e agrava a respiração oral. Então, aqui, o dentista ele tem um papel muito importante em estimular o aleitamento materno, em retirar os hábitos não nutritivos, né? E a gente vai discutir bastante isso lá na frente no curso. Então, colocando aí só para, né, o que eu falei, o incentivo, né? E muitas vezes aí, que nem, por exemplo, no CEPAI, tem um papel de acompanhamento, né? Mas essa questão de auxiliar na amamentação propriamente dita é um papel mais do enfermeiro, né? Não cabe muito ao dentista orientar como amamentar, né? Mas a equipe do CEPAI tem toda essa equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto. E interromper os hábitos deletérios, né? A gente sabe que até ali por volta de 3, 4 anos, acontece uma alteração oclusal importante, porém, com a retirada do hábito e a criança tendo a respiração nasal, né, sem outros hábitos, vamos supor, uma criança que apenas chupa a chupeta, né, não é uma criança respiradora bucal, não é uma criança que desenvolveu uma deglutição atípica. Alguém está querendo falar alguma coisa? Liguem o microfone ou eu não estou ouvindo vocês. Tem uma pergunta da Lívia, professora. Pode falar, por favor. Ela perguntou, professora, no caso da mãe não poder amamentar, tem algum estímulo parecido com esse? Então, no caso da mãe não conseguir amamentar a criança,
não tem nada que substitua o aleitamento materno, né? Infelizmente, né, o trabalho muscular e estímulo de respiração nasal que a criança tem que desenvolver para conseguir respirar pelo nariz, ele só consegue ser feito através do aleitamento materno. Então, a criança que não é amamentada, obviamente, a longo prazo, ela vai se recuperando, né? Isso é mais em questões morfofuncionais, né? Mas tem um monte de criança que mama mamadeira desde o primeiro dia de vida e isso acaba com o desenvolvimento recuperando. Esse impacto, ele é mais na infância mesmo. Não é assim, a criança não, a mãe não conseguiu amamentar, pronto, o mundo acabou, a criança vai morrer. Não, não vai morrer. Ela vai ter nutrição, né? O que ela vai ter aí é um certo prejuízo no desenvolvimento da respiração nasal, então vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Ela tem uma tendência maior de desenvolver hábitos não nutritivos, né? A sucção aí de dedo, chupeta, e ela também pode acabar desenvolvendo aí a deglutição atípica. Mas tudo isso é corrigível, tá? Não é um impacto aí para sempre, não. Tudo isso é corrigível. Depois é possível fazer uma fono, né? Aprender a respirar. E com o estímulo da respiração nasal e a atividade muscular ali apropriada nos lábios, existe uma série de musculações, vamos dizer assim, para estimular e recuperar a posição de repouso ali com selamento labial, a musculatura aqui da bochecha toda com exercícios de fono. Então, tudo isso é reversível, tá? Mas, se possível, a gente fala principalmente porque tem um monte de gente ignorante que acha que não tem diferença nenhuma. Afinal, ele pode preparar um leite na mamadeira, né? E aí, vocês ainda são novas, né? E especialmente falando especialmente para as meninas, mas é muito difícil amamentar. É um sacrifício enorme para a mãe. É cansativo fisicamente, exaustivamente, dói, especialmente no começo, é muita dor, sai sangue, se o bebê pega errado. Então, exige uma dedicação muito intensa da mãe. Obviamente que tem casos aí, numa incidência menor, que a mãe não consegue, por inúmeras razões. Mas, na maioria das vezes, a amamentação ela é fisiológica. Toda mãe deve conseguir amamentar, né? Exceto algumas exceções. Então, deve ser estimulada, porque, por ignorância, às vezes o pai não deixa, o pai tem ciúmes do bebê mamando. Então, tem uma série de crenças populares de que não tem necessidade, entendeu? Que a criança pode mamar na mamadeira e que tá tudo certo. Mas o prejuízo, o impacto disso na vida da criança vai ser grande. Obviamente que é recuperável depois, né? Mas é preferível, se você pode, fornecer o melhor alimento para o bebê nesses meses de vida, a mãe tem que saber, né? E muitas não sabem, né? Por ignorância, por estética, não quer ficar lá amamentando, não quer ter o problema estético do peito caído e tudo mais. Então, existe aí uma série de problemas aí relacionados com crenças populares e, enfim, falta de informação mesmo. Eu respondi a informação? A pergunta? Tem mais alguma coisa? Não tem nada, professora. Joia. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês rapidinho no YouTube. Me falem se vocês vão ouvir o som do vídeo, tá? Vocês estão ouvindo? Não, professora. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se pelo Chrome eu consigo. Vocês conseguem ouvir, tá? Vou fazer o teste de novo.
Vocês estão ouvindo? Não ainda. Não? Por que será? Professora, eu acho que é o compartilhamento. Hã? É o compartilhamento, né? Do Meet. O que eu tenho que fazer? Você compartilha, acho que com a opção de uma guia. Eu acho que eu não tenho essa opção aqui. Mas se não der, depois vocês assistem. Só tem a tela inteira, entendeu? Não tem a opção Aqui. de uma guia embaixo? Não, só tem a tela inteira, mas é que eu estou usando o Safari, não estou usando o Chrome. Acho que é por isso. Eu tinha que estar pelo Chrome. Professora, MacBook não consegue compartilhar uma guia só. Consegue compartilhar só a tela inteira É no isso, né? Meet. Uhum. E daí, eu não consigo, vocês não vão conseguir ouvir o vídeo, é isso? Aí eu não sei. Tá, então eu vou interromper a gravação aqui.